Olá, boa noite. Estamos hoje aqui novamente com vocês para fazer mais uma live de produto e hoje nós iremos falar sobre o nosso maravilhoso Café Marita Burn mais Control, né? E o que essa sinergia dos ativos promove na nossa saúde. Se já tiver alguém comigo aí, me fala por favor como está o áudio, como está o vídeo. Estou vendo que já tem alguém aí comigo. Me fala, por favor, se está tudo ok com o áudio, com o vídeo. Nós vamos falar hoje de um produto, né, aqui, que é o nosso Café Burn mais Control. Que hoje ele é comercializado na Europa, né, que é o site em questão, a página em questão aqui agora. Não é um produto que nós temos hoje no Brasil, mas que também é um produto similar ao nosso Café Marita 3.0. É um café que eu sou muito apaixonada, assim como o nosso Café 3.0. Foi o primeiro café que eu conheci da empresa e foi o café que me auxiliou a emagrecer quase 45 quilos. Né? A gente só tinha ele e o Memory na época e eu tomava por um ano, eu tomei só o Burn mais Control e emagreci 36 quilos. E aí, depois eu iniciei com o uso do Memory. Quando eu comecei a trabalhar com os produtos, eu não trabalhava ainda durante esse primeiro ano que eu utilizei. Então, 36 quilos foi exclusivamente com Burn mais Control, né? Então, é um café que eu realmente amo muito, né? Que eu sou extremamente grata, mas que hoje, né, nós temos novamente aqui um café que é praticamente igual, hoje eles estão praticamente iguais, que é o Café Marita 3.0 e o Burn Control, que hoje também já tem o psyllium microencapsulado, que é uma exclusividade Marita. Não esqueçam de estar curtindo a live, não esqueçam de estar compartilhando com o pessoal aí de Portugal, da Europa, marcando o pessoal aqui com a gente nessa live, né? Para que eles possam assistir e entender. Quanto mais compreender, né, a dinâmica desse alimento maravilhoso que é o nosso Café Marita Burn mais Control, fica mais claro, né? Fica muito mais prático e fácil de explicar para o nosso cliente por que o nosso café realmente é tão eficiente para nos auxiliar a ter saúde e nos auxiliar nesse processo de emagrecimento. Boa tarde, Irlane. Boa tarde, Silvia. Já tem alguém da Europa aí comigo? Me fala um oi, por favor, se tiver. Aqui no Brasil agora são 17 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Aí em Portugal, se eu não me engano, já são 22 horas, é isso? Gente, enquanto o pessoal vai entrando, eu já quero combinar com vocês que as perguntas são somente no final, tá? E avisar para quem é do Brasil que essa página aqui, gente, ela é a página da Europa. Então não é pertinente fazer perguntas dos produtos do Brasil aqui nessa live e nem
nessa página. Por quê? Porque essa página atende, né, os distribuidores de Portugal e da Europa. E não são todos os produtos que tem no Brasil que já chegaram lá, tá? Então, se quiserem fazer algum tipo de pergunta, algum questionamento, a página é Produtos Marita. Essa página aqui é a Marita Network UE, que é a União Europeia, tá bom? Então, se alguém tiver alguma pergunta, Vanessa, tudo bem? 21 horas? Ótimo. Então, se alguém tiver alguma pergunta pertinente ao Café Burn mais Control, tá? Pode fazer aqui na live que no final eu vou abrir para as perguntas, mas só no final, porque enquanto eu estou falando, eu não tenho como acompanhar os comentários, então se fizer uma pergunta aí no meio da live, eu não vou conseguir responder. E aí eu só consigo responder quando eu finalizar a live, tá bom? Então vamos deixar as perguntas sobre o Burn mais Control para o final da live. E eu vou começar aqui enquanto todo mundo vai entrando, tá? Então, o que é o Café Marita Burn mais Control? Ele é um blend, né? O café, gente, é esse. Eu vou mostrar, tá? O nosso café, essa lata. O que difere aqui é só que aqui ele vai ser escrito Burn mais Control. O nosso é escrito Café Marita 3.0. E o que é esse blend do café Burn mais Control? O que é Burn mais Control? É queima e controle. Então já sugere o quê? Que ele promove uma queima e um controle. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, né? Então vamos lá. O que significa blend? Blend significa que é uma mistura, tá? E por que mistura? Porque aqui dentro nós temos o café gourmet, que é um café altamente selecionado, que passa por uma rigorosa seleção dos grãos. Não é qualquer café. Ele precisa, né, passar por essa exigência de padrão de qualidade aí dos grãos, que é o café gourmet. Nós temos aqui também a erva mate. Nós temos também aqui a Garcinia camboja. E agora nós temos também um psyllium microencapsulado, que é uma exclusividade da Marita, né? Como não poderia ser diferente. Então, isso é o nosso Café Marita Burn mais Control, um blend de café gourmet, erva mate, Garcinia camboja e psyllium microencapsulado, né? Então, vamos lá. Por que nós temos esse café? Quando a gente fala, primeiramente, em emagrecimento, na Marita, do que a gente lembra? Do café que auxilia a emagrecer, né? E ele chama Burn mais Control, que é queima mais controle. Então, este é o café que auxilia no emagrecimento. Por quê? Porque existe uma sinergia entre os ativos aqui de dentro. Gente, tá tranquilo? Ou eu preciso falar mais pausadamente, ou está tranquilo da forma que eu estou falando? Me fala aí, Dani, se tá tranquilo, se eu posso continuar nesse ritmo ou se eu preciso frear um pouquinho. Então, esse café, gente, é o café que nos remete ao quê? A emagrecimento. Ele é um remédio para emagrecer? Não. Muito pelo contrário, nós não trabalhamos com medicamentos, nós trabalhamos com alimentos funcionais. O que isso quer dizer? Nós trabalhamos com alimentos que, além de proporcionar a nutrição, que já é normal, já é uma função normal do alimento, ele também já é comprovado cientificamente que ele também promove, tá, prevenção e até combate a muitas doenças, principalmente as doenças degenerativas. Então, isso é ser um alimento funcional, aquele alimento que, além de cumprir as funções nutricionais básicas dele, ainda auxilia na prevenção e até no combate de várias doenças, principalmente degenerativas, tá? E aí, então, a primeira coisa que ele nos remete é o quê? O café que emagrece. Esse café, gente, é o café que bloqueia a absorção do excesso de carboidrato e gordura do alimento que nós ingerimos. Isso faz o quê? Isso faz com que o nosso corpo seja obrigado a recorrer às reservas de energia que ele tem acumulado. Por quê?
Porque o nosso corpo, ele tem duas fontes de energia, carboidrato e gordura. Se eu usei um alimento que faz a captação do excesso do carboidrato e do excesso da gordura do alimento que eu ingeri, meu organismo não vai achar energia naquela porção que eu ingeri e vai ser obrigado a fazer o quê? A ir buscar aonde está acumulado. E aonde acumula? Por que a gente engorda? Porque a gente tem comido em excesso e não tem gastado o que tem comido. Então a gente vai depositando gordura no nosso corpo. Isso começa lá com a gordura visceral, que é aquela gordura que primeiramente a gente não vê e depois a gente começa a ver porque vai ficando aquele abdômen estufado, né? Isso é sinal de que lá dentro já tem muita gordura visceral e essa gordura é a gordura mais perigosa que tem. Essa gordura realmente é a gordura que a gente tem que se preocupar. A gordura que a gente vê, né? Ela é uma gordura um pouco mais estética. Mas essa gordura visceral, ela realmente é muito perigosa e tem sim que ser dado, né, uma importância muito grande para ela. Então, já de antemão, quero falar aqui que tem pessoas que às vezes vão começar a utilizar o café e nos primeiros dias, nas primeiras semanas, pensam que não estão tendo êxito tomando café. Mas por quê? Porque o primeiro lugar que o nosso organismo escolhe para agir nesses processos é justamente no lugar aonde a nossa saúde realmente depende daquilo. Então, como o nosso organismo, ele age e trabalha para nos manter vivo, né? A primeira gordura que vai ser consumida, a primeira gordura que vai ser queimada, por assim dizer, né? Porque é oxidado o nome certo, mas a primeira gordura que vai ser queimada é essa gordura visceral. Então, às vezes a gente olha, não vê mudança na medida, pesa, não vê peso na balança alterado, porém isso não quer dizer que não está tendo efeito, mas nós temos que deixar o nosso organismo trabalhar, né? Porque ele sabe o que ele precisa fazer. Então nós temos que fazer a nossa parte, que é tomar o café no mínimo 3 vezes ao dia, né? E deixar o nosso corpo trabalhar, beber bastante água, porque o nosso organismo, com o auxílio do café, vai conseguir eliminar as toxinas que ele não tem conseguido eliminar porque ele está sobrecarregado, mas para eliminar essas toxinas também precisa de água, porque o veículo que retira as toxinas do nosso organismo é a água. Sem a água, a gente não consegue ter essa desintoxicação. E é um dos motivos também do nosso organismo não estar conseguindo fazer isso como ele deveria fazer diariamente, porque está faltando o veículo que é a água. Então a água, gente, ela é primordial para a nossa saúde. Não é só porque está usando o café Marita, né? A água, ela é primordial para a nossa saúde. Quem não se hidrata, se mata. O nosso corpo tem até 75% de água e como tal, ele precisa dessa reposição de água. Se nós não ingerimos a quantidade de água correta, o nosso corpo começa a sugar essa água que nós temos nele e nós vamos ficando desidratado e isso pode causar sérios problemas. Então nós precisamos sim preocupar com a quantidade de água, não só porque nós estamos tomando café Marita, mas porque realmente a água é essencial para a vida, tá bom? Nós podemos sobreviver dias sem se alimentar, mas nós não podemos sobreviver dias sem beber água. Então nós precisamos realmente ter uma atenção muito especial com a água no nosso dia a dia, né? E aí, esse café, gente, ele ainda promove a saciedade. Hoje, ele ainda promove muito mais. Por quê? Porque hoje ele teve a adição do psyllium microencapsulado. Ele ser microencapsulado faz com que ele não forme o gel que a fibra normalmente ela forma em contato com o líquido, mas ele vai formar esse gel, né, justamente onde é necessário, que é lá no nosso estômago, tá? Então o que que vai acontecer? Quando a gente tomar 30 minutos antes da refeição, por exemplo, antes do almoço, quando eu for almoçar, eu vou ter uma camada de gel ali. Então o meu cérebro vai entender que eu estou saciada. Então o que que vai acontecer? Eu vou comer
e eu não vou conseguir comer tudo que eu coloquei no prato. Por quê? Porque uma parte do meu estômago já está preenchida com esse gel que é o psyllium microencapsulado. Mas não somente por isso, mas porque a Garcinia camboja, ela também age junto com o café e a erva mate na nossa serotonina. E a serotonina é um hormônio ligado ao bem-estar e à saciedade. Como nós estamos com a serotonina sendo mais produzida, nós estamos mais saciados e menos ansiosos e, consequentemente, menos compulsivos. Então, o que vai acontecer? Nós não vamos ficar tentando beliscar o tempo todo, né? Isso é fantástico, isso tudo dentro de um café. Um café que é uma bebida que todos nós gostamos muito, não é isso? Mas o que mais que vai acontecer, gente? O café, ele também vai dar disposição e vai melhorar o nosso humor. Isso também é muito importante no processo tanto de qualidade de vida, de saúde, de bem-estar e, consequentemente, de emagrecimento. Porque se eu estou bem-humorada, eu encaro o meu dia com mais leveza. Se eu estou com disposição, eu vou parar de preguiça. Então, eu vou começar a procurar mecanismos que façam eu realmente liberar essa energia que eu estou sentindo, né? Então, isso é muito importante também, tanto no processo aí de bem-estar, de saúde, quanto de emagrecimento. E o café também proporciona isso para nós, tá? Mas ele também é um café que ajuda a equilibrar a nossa flora intestinal, ajuda a regular o nosso intestino. Por quê? Porque o psyllium microencapsulado, ele é uma fibra, tá? E essa fibra, ela age como? Primeiro, ele vai limpar o nosso intestino. Então, ele vai tirar todo aquele resíduo que estava acumulado ali de anos e anos. Então, não se assustem se vocês verem as fezes enegrecidas, tá? Não fiquem com medo, isso é a limpeza do intestino e é saudável que essas toxinas saiam de dentro do nosso organismo. E também vai regular o nosso intestino, então o nosso intestino vai começar a funcionar de uma forma mais rotineira. Se funcionava dia sim, dia não, vai começar a funcionar todos os dias. Se funcionava todos os dias, vai começar a funcionar 2 vezes ao dia. Também vai depender da quantidade de água que você bebe. E hoje é mais importante ainda reforçar sobre a água, porque o psyllium microencapsulado, ele é uma fibra e, como tal, ele absorve água. Então, nós necessitamos da água para que ele cumpra com a sua função de dar a nossa saciedade, que é o quê? Fazer com que a gente se sinta satisfeito, saciado, sem a necessidade de comer um volume muito grande, e também de fazer essa faxina no nosso intestino e regular o nosso intestino, fazendo com que ele funcione corretamente, tá? Mas ele também, gente, é um café que melhora a nossa diurese. O que quer dizer isso? Vai fazer com que a gente não fique inchado. Então, se você é aquela pessoa que sempre está inchada, você vai começar a notar que você não está mais ficando inchado. Por quê? Porque o café auxilia e melhora esse processo no nosso organismo também, tá? E ele também é um café que auxilia no equilíbrio das nossas taxas de glicemia sanguínea. Então, ele também é muito benéfico para os diabéticos, porque auxilia no equilíbrio da nossa glicose sanguínea. Ele ajuda a reduzir as taxas de glicose no nosso sangue. Eu gosto de falar que ele promove o equilíbrio, né? Então, ele promove o equilíbrio da nossa glicemia sanguínea. E ele também promove o equilíbrio das nossas taxas de colesterol e triglicérides. Por que ele faz isso? Como ele bloqueia os excessos de carboidrato e gordura da nossa alimentação, consequentemente o nosso corpo vai ter que começar a gastar o que está estocado. E também fica estocado nas nossas veias, né? E o que é isso? O colesterol, o triglicérides principalmente. Então ele vai auxiliar a equilibrar as nossas taxas de colesterol e de triglicérides também, tá? E esse café é um café
que auxilia, gente, a desinflamar o nosso hipotálamo. E por que é uma glândula que nós temos no cérebro, tá, gente? E essa glândula, ela controla algumas funções do nosso organismo, como sede, apetite, temperatura corporal. E por que é importante desinflamar essa glândula? Porque quando ela está inflamada, a gente não tem noção se a gente está com sede, se a gente está com fome. A gente vive com fome, a gente come mais. Quanto mais a gente come, mais a gente quer comer, né? E a nossa temperatura também não fica equilibrada. Então, por que é importante? Como a gente inflama o nosso hipotálamo? Pelos péssimos hábitos de vida que nós temos, pelos excessos que nós cometemos, pelos ultraprocessados que nós consumimos aí, que vem sendo cada vez mais usado, pelo estilo de vida corrido que a gente tem. A gente acaba optando por tudo que está pronto, porque é mais fácil, né? Então, isso faz com que nós inflamemos cada vez mais o nosso hipotálamo. E tanto o café quanto a garcínia auxiliam nesse processo de desinflamar o nosso hipotálamo. Então, por isso, cada vez mais a gente vai utilizando o café. E a cada dia que passa, a gente vai sentindo que a gente está muito mais bem-humorado, que a gente está muito mais disposto, que a gente está menos ansioso, menos compulsivo e com cada vez menos vontade de comer doces, tá? Isso tudo é a ação aí do café em união com a erva mate e a garcínia. Eles agem dessa forma no nosso organismo, né? De uma forma natural, promovendo o equilíbrio no nosso organismo, né? Porque como alimentos eles estão nutrindo, mas como alimento funcional, eles estão também proporcionando outros benefícios a nível metabólico fisiológico no nosso organismo, nos ajudando a equilibrar o nosso organismo, prevenindo de doenças e até combatendo algumas aí que estão em andamento, por exemplo, a glicemia alta, diabetes, a hipertensão, né? Porque a hipertensão ela pode ser causada pelo desequilíbrio do colesterol, do triglicérides, também pelo descontrole da glicemia, pelo excesso de estresse, de ansiedade. Como nós vamos estar, né, ficando equilibrados, a gente vai regulando todas essas funções. Lembrando que é um café e as pessoas que fazem uso contínuo de remédio para diabetes, para hipertensão, elas não devem suspender o remédio sem orientação do médico. O ideal é que elas agreguem o café no dia a dia, né, e depois mostrem para o médico que elas estão tendo melhora e ele vai avaliar os exames e vai decidir se vai reduzir a dosagem do medicamento ou até mesmo retirar, tá? Mas nós não indicamos que você retire o seu medicamento por conta própria, porque o seu organismo também pode sentir. Então faça dessa forma, agregue o café ao seu dia a dia e aí com as suas melhoras o seu médico vai reavaliar e vai ver se vai reduzir ou retirar o seu medicamento, tá bom? Então vamos lá. Alessandra, como eu utilizo esse café? Esse café, no caso do emagrecimento, nós tomamos no mínimo 3 vezes ao dia. Como eu tomo esse café 3 vezes ao dia? No café da manhã, você vai se alimentar, comer o que você tem costume de comer e vai tomar o café. Por que não tomar o café com o estômago vazio? Primeiro, porque o café, como tal, ele tem cafeína. Para pessoas que têm a mucosa do estômago um pouquinho mais sensível, eles podem sentir uma irritação. Então, não é ideal tomar café em jejum ou com o estômago vazio. Como o café promove o equilíbrio da glicemia e até a baixa da glicemia sanguínea, algumas pessoas mais sensíveis, se tomarem o café em jejum, também podem reclamar de dor de cabeça, de náusea, né? Alguma coisa assim parecida e pode achar que o café está fazendo mal. Só que o café ele não faz mal, só que ele precisa, né, ser tomado da maneira correta. Então tome seu iogurte, coma seu pão integral, coma sua fruta e tome seu café marita. Uma colher de chá para até 250 ml de água. Eu sempre falo que o café ele é muito pessoal e você vai preparar na quantidade de água que seu paladar gosta, né? Então é até 250 ml de água. Quanto menos água, mais forte o café fica.
Depois você vai tomar a sua segunda dose 30 minutos antes do seu almoço. Por que 30 minutos, Alessandra? Porque 30 minutos é o tempo em que o psílio microencapsulado vai chegar no seu estômago, vai reagir com o seu suco gástrico e vai expandir, né, formando aquela mucilagem, aquele gel, para quando você for comer, ele já está preparado para te dar saciedade e preparado para reter os excessos de carboidrato e gordura. Então precisa ser 30 minutos antes do seu almoço. Se você tomar 10 minutos antes, pode ser que você já não tenha o mesmo efeito que você teria se você tomasse 30 minutos antes do almoço. E a última dose, se você quiser tomar só 3 vezes ao dia, você vai tomar até às 18 horas. Para quem não tem costume de tomar café à noite, e quem tem costume de tomar café à noite pode tomar 30 minutos antes do seu jantar, tá? Então essa é a forma para tomar para emagrecimento, no mínimo 3 vezes ao dia. Alessandra, eu gosto muito de café, eu tomo muito mais que 3 xícaras por dia. Eu posso tomar? Pode, não tem problema. Se você é acostumado, você pode tomar mais de 3 vezes ao dia. Mas se você quer emagrecimento, são no mínimo 3 vezes ao dia. Uma observação: o nosso café é 100% natural, não possui conservantes, né? Então, com isso, ele é um preparo de bebida natural. Toda bebida natural, ela tem que ser preparada e bebida imediatamente, ou no máximo em 30 minutos. Por quê? Se você faz ele numa garrafa para beber durante o dia todo, ele vai oxidar e você vai perder os nutrientes dele. Então, o ideal é prepare o seu café na hora que você for tomar, ou no máximo tome em 30 minutos após ele estar pronto, tá bom? Gente, eu não vou ter tempo hábil para responder vocês aqui ao vivo, mas podem deixar as perguntas que eu vou estar respondendo vocês assim que eu finalizar a live. Muito boa noite, fiquem com Deus e até a semana que vem.